Olá, galerinha, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e hoje a nossa aula é de matemática, capítulo 8 do nosso livro 1, e nós vamos estudar a página 114, não é mesmo? Você já deve ter visto aí no iClass, né? A página. Mas para nós medirmos e compararmos alguma coisa, a gente precisa ter algum objeto padrão de medida. Por exemplo, para eu saber se uma jarra mede, se numa jarra cabe 1 litro de água, ou 2 ou 3, eu preciso ter um objeto padrão para medir, né? Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês um copo de medida. Esse copo de medida tem números, olha. Tem números. E esses números aqui é 500 ml. Então, esse copo mede 500 ml, que equivale a meio litro de água. Certo? Então, para que eu enche uma jarra de 1 litro, eu preciso de quantos copos desse aqui? Se é meio litro, se é metade de 1 litro, 500 ml é metade de 1 litro. Então, eu preciso de 2 copos medidores de 500 ml para encher uma jarra de 1 litro. Certo? Também para comparar, eu preciso ter 2 objetos para poder comparar. Por exemplo, eu tenho uma bolinha aqui, desse tamanho, e tenho essa menor. Para que eu saiba qual a bolinha é menor ou qual bola é maior, eu preciso de quê? De 2 para conseguir comparar. Se eu tenho 2 bolas, eu consigo identificar que essa é a menor e essa é a maior. Agora, se eu tiver só uma bolinha, eu consigo identificar qual é a maior, qual é a menor, ou se ela é a menor bolinha que existe? Para eu saber disso, eu preciso ter outra para comparar, não é mesmo? Outro padrão de medida que nós temos é a régua, né? Nós temos réguas de vários tamanhos, certo? E as réguas também têm números. Essa minha não tem, mas nós temos régua de 30 centímetros, de 15 centímetros, de 20 centímetros. E assim a gente pode medir, né, alguma coisa se nós tivermos uma régua numérica. Outra maneira de medir, né? Também nós temos fita métrica. A fita métrica também é um objeto medidor que nos ajuda a fazer medidas precisas. Por exemplo, medidas de quanto é a minha cintura, quanto mede a minha cintura, quanto mede meu braço, né? A minha perna, para que o meu comprimento, né? Com precisão, a gente pode usar a fita métrica, né? Para saber. Eu trouxe também aqui para vocês outra maneira de medir. Por exemplo, nós temos aqui o dinheiro, que é uma maneira de medir quanto vale um produto. Ou também de 2 notas para eu saber qual a nota comparação, né? Eu comparo que a nota de 10 reais é maior do que a nota de 5 reais. Se eu tiver só uma nota de 5 reais, eu não vou saber qual é maior, qual é menor, né? Eu preciso ter 2 para comparar a menor. Agora eu peguei uma de 2 reais.
R$ 2 é menor do que 5. 5 é maior do que 2. E assim a gente consegue fazer comparações quando a gente tem mais de um objeto. Muito bem. Agora sim nós vamos fazer o nosso estudo no livro. Vamos abrir então nosso livro na página 114. Aqui nós temos a página 114. Vamos lá então. 4. Vamos lá. Vamos aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Olha só. Medidas e comparações, capítulo 8. Vamos aqui trocar ideias aqui das perguntas que nós temos aqui no livro, ok? Aqui, ó, trocando ideias, as perguntinhas. Você acompanha comigo as perguntinhas, então, da página 114, ok? Vamos lá? A primeira pergunta diz assim: por que as pessoas vão ao parques? Por quê? Por que você acha que as pessoas vão ao parque? Vamos ver aqui? Aqui a gente consegue visualizar alguns motivos, né? Por exemplo, essa senhora foi ao parque para passear, levar o cachorrinho para passear também. As crianças foram ao parque para poder brincar, ter um espaço melhor para brincar, né? Nós temos aqui um menino que veio ao parque para descansar embaixo de uma sombra. Então, para passear, para ver pessoas, para comprar algo que a gente gosta, para fazer caminhadas, exercício físico, né? Então, várias razões nós temos de vir ao parque. Mas eu quero saber qual é o seu motivo. Por que você vem ao parque? Por que as pessoas vão ao parque? Pense em você, na sua família. Por que vocês vão ao parque? E coloque a resposta aqui embaixo da número 1, ok? A sua resposta pessoal. O número 2. O que pode ser medido nesta cena? Vamos olhar aqui o que nós temos aqui que serve para medir. Vamos comparar aqui. O termômetro serve para medir a temperatura. Aqui nós temos a medição da temperatura, né? Medida da temperatura. E aqui nós temos a hora. Então, também é uma maneira de medir o tempo, né? Que horas são? Medimos o tempo e medimos a temperatura. Só em um instrumento aqui, um objeto, já temos duas maneiras de medir, né? O tempo e a temperatura. Nós temos aqui também um relógio no pulso dessa mulher, que pode medir o tempo, né? Nós temos aqui uma garrafinha de água, que pode medir a quantidade de água. Então, uma garrafinha de água pode medir 1 litro ou meio litro, né? Essa garrafinha provavelmente seja de 500 ml, meio litro, do mesma quantidade do copo que eu mostrei para vocês há pouco. E aqui, o dinheiro pode medir a água, por exemplo, 500 ml de água custa R$5. 1 litro de água custa R$10, né? Então, a gente pode também fazer essa comparação aí. Quanto vale
o valor do dinheiro com a quantidade de água que nós podemos comprar. Certo? Aqui as crianças também estão fazendo, o que elas estão fazendo? Medindo a árvore, né? Como é que elas estão medindo? Uma dando a mãozinha para a outra. Será que duas crianças conseguem abraçar essa árvore? Ou precisa de mais criança? Estão medindo aqui o comprimento, né? A espessura da árvore. Certo? Muito bem. Agora vamos aqui para número 4. A cédula de R$5 que nós estamos vendo aqui na mão desse senhor, pode medir então a quantidade de água da garrafa? O que vocês acham? Por quê? Na verdade, a quantidade de água não dá para medir, né? Porque a quantidade de água somente com recipientes que meçam o litro, né? Como aquele copo que eu mostrei para vocês de 500 ml. Isso pode medir a água, né? O que o dinheiro faz é a quantidade de água que eu tenho, que eu posso, quanto custa, né? Isso eu posso fazer a comparação. Meio litro custa R$5, 1 litro custa 10, mas a cédula de R$5 não pode medir a quantidade de água. A quantidade de água só pode ser medido por um copo de medida ou por uma garrafa, né? Algum recipiente graduado, né? Como eu mostrei para vocês aquele copo de meio litro. Para saber se a garrafa tem meio litro ou se tem 1 litro, né? Eu preciso de um copo graduado de números, né? De medida. Número 5 agora. Para você, o que significa a palavra padrão? O que você acha que é padrão? Eu gostaria que vocês sempre lembrassem de uma coisa. Lembrem-se que padrão é uma referência utilizada no processo de comparação, quando desejamos medir algo. Então, eu tenho um copo padrão de medida de 500 ml. Então, 500 ml é um padrão de medida, certo? Numérica aqui. Então, em qualquer lugar do mundo, qualquer cidade que eu vá, 500 ml é meio litro de água, né? 1 litro de água é 1000 ml. Então, isso é um padrão de medida no mundo todo. Aonde você for e você pedir meio litro de água, uma garrafinha de meio litro, você vai receber a mesma quantidade que você recebe no Brasil ou em outro lugar. Isso são padrões de medida. Régua de 30 centímetros. Se você comprar aqui no Brasil uma régua de 30 centímetros e comprar lá nos Estados Unidos ou em outro lugar do mundo, é aquele mesmo tamanho, 30 centímetros, é o mesmo tamanho aqui ou qualquer lugar do mundo. Então, isso nós chamamos de padrão, padrão de medida, né? O que mesmo é padrão? É uma referência utilizada no processo de comparação quando desejamos medir algo. É isso aí, crianças. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula.